Mudando de assunto, vereadora Giovana Mondardo, do PCdoB aqui de Criciúma, está conectada conosco. Vereadora Giovana, obrigado pela atenção conosco aqui do Em Dia com a Cidade. Eu quero levantar com a vereadora um assunto que sei foi comentado no começo da semana na Câmara e que diz respeito a uma preocupação sua envolvendo o transporte público e uma forma de subsidiar o transporte aqui na cidade, porque no recente projeto do novo estacionamento rotativo, apontou-se, vereador, aqui, a receita do novo estacionamento rotativo poderá ser empregada para subsidiar o transporte coletivo. Será mesmo? A senhora acredita nisso, vereadora? Bom dia. Bom dia, Denis, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Um prazer estar aqui com vocês e agora mesmo que de maneira virtual ainda, né? E acho que essa é uma tecnologia que a gente pode fazer uso aí por muito tempo, né? Então, saudar vocês, agradecer pelo espaço e pela atenção também para essa pauta que para a gente é muito cara, né? Extremamente importante, fundamental para as discussões do nosso trabalho na Câmara de Vereadores. Eu questionei o Executivo, principalmente em decorrência dos últimos movimentos que a gente tem feito na Câmara, né? A gente possui uma comissão de mobilidade, né, que discute aí a implantação das ciclovias no município e, portanto, passa pela discussão também do transporte coletivo, né? E tem tomado as nossas reuniões como pautas prioritárias, principalmente por entender que a maior parte da população ainda tem sido prejudicada pelo não retorno das linhas e frotas dos ônibus na sua integridade, né? Então, nesse sentido, a gente questionou o Executivo para saber se há um interesse de subsídio, porque afinal a gente recebeu tanto associações de moradores quanto o próprio transporte, o próprio consórcio do transporte, técnicos da Secretaria de Trânsito, ali da DTT, né, da Diretoria de Transporte e Trânsito do município, enfim. E todo mundo reconheceu que há uma necessidade de subsídio, como acontece em outras cidades do estado. A exemplo, e para a população que nos acompanha compreender na integridade do assunto, é basicamente que o município arque com um certo valor para não só não subir a passagem, mas aumentar a frota, não subir a passagem e aumentar a qualidade do transporte. Então, em várias cidades, o prefeito decide aí entrar com 5 milhões, como é o caso de Florianópolis, por exemplo, chega a quase 5 milhões de subsídio anual para manutenção do transporte coletivo, mesmo assim é insuficiente. A gente sabe que em Florianópolis, de tempos em tempos, existe greve do transporte coletivo, inclusive pelas más condições de trabalho, enfim. E aqui não seria diferente, né? Só que quem hoje está pagando essa conta é a população que não consegue utilizar o transporte coletivo. Então, a gente questiona o município se há interesse e estudo para subsidiar, e aí de início, né, a gente dá uma sugestão para que faça o subsídio das gratuidades, que é aquele transporte que é via direitos, né? Então, que é a gratuidade da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, dos estudantes, enfim, para que a gente possa garantir pelo menos que essa passagem não suba de valor, mas que as frotas sejam integralmente retornadas para que a população faça uso sem prejuízo aí do seu trabalho, do seu horário de estudo, enfim, como tem acontecido aqui na cidade. Pois não. Vereadora, você teve algum indicativo sobre essa possibilidade de o recurso do novo rotativo que vai ser operado daqui a algum tempo, e nos parece que o projeto é bom, tecnicamente, do novo rotativo, mas você tem, Giovana, alguma informação clara de que realmente esse pode ser o caminho para subsidiar o transporte? Olha, e aí posso falar somente da minha intuição, porque enquanto a única vereadora de oposição na Câmara, eu acho que eu acabo sendo prejudicada pelas informações, inclusive que chegam na Câmara, principalmente porque na Câmara chegam ou a toque de caixa as decisões, e são votadas a toque de caixa, como aconteceu ontem mesmo. Então, não sei te dizer se isso vai ser suficiente, porque sequer sei do valor que vai ser arrecadado. Acredito que não vai ser um valor que seja equivalente à necessidade do transporte coletivo, né? Porque acho que a gente não pode tentar compensar uma falta, uma ausência de destinação do recurso público para o transporte coletivo, como eu vejo, que acho que há uma negligência nesse sentido, com uma medida compensatória aí do transporte rotativo, do estacionamento rotativo, que eu acho que é muito bacana a ideia, mas eu acho que não vai ser suficiente aqui tirando aqui somente na minha cabeça. Mas eu preciso desses números antes para poder formar uma opinião se vai ser
de fato suficiente e aplicado. Posso até questionar agora essa semana no executivo, né? Porque muitas coisas a gente às vezes fica sabendo pela própria mídia e isso é muito prejudicial, inclusive, para os trabalhos dos vereadores. A informação que a gente tem, Giovana, é que seria uma arrecadação em torno de 290 mil mensais, e se isso fosse carreado diretamente, estamos falando de um pouquinho mais de 3 milhões de reais aí, né? Se a gente fosse fazer uma conta básica. Isso já daria um fôlego, vereador, ou é pouco? Ah, com certeza, não, 3 milhões dá um fôlego, né? Dá um fôlego. Acredito que existem outras medidas, né? Acho que a gente pode fazer uso dessas parcerias, inclusive, para arrecadar mais, né? Eu acho que é uma condição muito boa, assim, que o município pode fazer uso, né? Fazer mão. Então, tenho convicção de que isso é uma maneira para subsidiar o transporte coletivo, mas precisa ser imediato, né? Porque a previsão do próprio consórcio é que até janeiro do ano que vem a gente já tem aí o retorno de toda a frota, que são 103 ônibus, em torno de 103 ônibus, e hoje o transporte coletivo já retornou quase em sua integridade, né, do fluxo de pessoas. Então, transitam aí pelo transporte coletivo de Criciúma em torno de 40 mil pessoas, mas sabendo da condição do transporte coletivo caro e também de baixa qualidade, e além disso, com horários muito difíceis para a vida dos trabalhadores e dos estudantes. Então, corriqueiro a gente saber e visualizar as grandes filas que ocorrem nos terminais e o abarrotamento de pessoas dentro dos ônibus, né? E isso é um prejuízo muito grande para a população e também porque precisam se organizar. Às vezes tem bairros que só tem um horário de ônibus, né? Então, mal você consegue chegar no seu trabalho, quem dirá ter algum tipo de lazer, algum tipo de uso do transporte coletivo que não seja para trabalhar ou para estudar, né? Então, há uma condição de ausência de projeto de cidade que passa também, aí, Denis, entro aqui numa questão que o município não tem um plano de mobilidade urbana. E isso é o maior conflito que eu acho que a gente pode fazer mão agora, porque não há um planejamento, né, desse retorno, há muito no espontâneo. Então, não há um plano de mobilidade urbana e o próprio plano de mobilidade urbana que precisa ser atrelado à construção do plano diretor, que é um plano diretor que o nome já diz, é um plano diretor participativo, né, que precisa da participação da comunidade, tem sido votado na Câmara de Vereadores a toque de caixa e sem a participação do povo. Então, a gente tem votado na Câmara várias mudanças do plano diretor. Eu ouvi aqui o Cunha falar antes sobre a questão do próprio Morro do Céu, que é uma bandeira que a gente também levanta e consegue fazer a discussão na Câmara. O plano diretor tem sido passado várias mudanças na Câmara de Vereadores sem a discussão da comunidade. E eu tenho sido a única que tem me posicionado contrária a essa prática e votado contra esses projetos, porque entendo que o plano diretor precisa ter a participação da comunidade e junto à construção do plano de mobilidade urbana, que agora que passou uma empresa que foi licitada e que foi, então, convidada, inclusive, para estar na Câmara falando um pouco desse plano de mobilidade que leva 1 ano para ser construído. Então, você imagina, tanto para a adequação da própria ciclovia, que é uma pauta nossa na Câmara, que também existe a necessidade do plano diretor e plano de mobilidade. O plano de mobilidade precisa ser construído para que o transporte coletivo seja melhorado, mas isso vai levar em torno de 1 ano. Então, há muitos conflitos e eu acho que é por uma ausência aí da responsabilidade do município de poder fazer uso da gestão do problema que a gente vive. Vereadora Giovana Mondardo, obrigado pela atenção conosco, vereadora, bom trabalho, até uma próxima oportunidade, um bom dia, Giovana. Bom dia, Denis, um abração, obrigada pelo espaço e fico sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado, vereadora. Vereadora Giovana Mondardo, falamos sobre transporte coletivo, possível subsídio que pode vir, conforme antecipamos aqui a informação em primeira mão na semana passada, pode vir da arrecadação do estacionamento rotativo. Esse é o projeto que está sendo avaliado no Executivo.